Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais de cinema, tá? Vamos hoje trazer uma coprodução. Olha só que coisa interessante, gente. Eu confesso a vocês que eu nunca vi um filme desses países, né? Uma coprodução do Peru, né? Peru eu já até vi alguma coisa, mas uma coprodução do Peru com a República Dominicana. Olha só que interessante. Eu confesso a vocês que não me lembro de ter visto filmes da República Dominicana, tá? Já vi filme até do Quirguistão, mas da República Dominicana acho que eu nunca vi e aproveitei essa oportunidade para fazer isso hoje, tá? Esse filme que é essa coprodução aí um tanto quanto peculiar, ele tem o título de Um Ano no Tigre, tá? E a gente vai aqui dar alguns spoilers, né, para a gente poder compreender o filme, tá? Do que se trata esse filme? Ele fala de um restaurante chinês na República Dominicana, tá? Você tem um casal ali que administra esse restaurante, né? O restaurante era de um chinês que é avô da mulher do casal, tá certo? E esse restaurante ele está passando por uma crise econômica terrível, tá? Mergulhado em dívidas, prestes a fechar. Você tem uma espécie assim de fiscal da vigilância sanitária que fica, vamos dizer assim, extorquindo o dinheiro do restaurante para poder ter autorização para o restaurante funcionar, né? O próprio dono do restaurante ele vai também ser extorquido por um agiota também que ameaça a vida dele. Ele tem uma concorrência de um fried chicken, né, de um KFC da vida, né, que é evangélico ao mesmo tempo, e o cara tem aquela concorrência ali, e ainda ficam duas velhas fofoqueiras ali, só apimentando e envenenando mais o ambiente, né. Então, esse filme ele começa, sabe, com um tom de comédia, uma comédia pesada, tá certo? Você tem ali um humor ácido, um humor negro, coisa e tal, né? E o mais interessante, né, é que você vai ver esse casal aí tentando fazer mil malabarismos para poder pagar as suas dívidas, né? E a gente tem que prestar muita atenção na esposa desse casal, na neta lá do chinês que era já falecido, que era o cara que tinha criado o restaurante, né? Porque é muito interessante, porque o que vai acontecer ao longo do filme, né? Esses antagonistas todos que eu numerei aqui para vocês, né? O fiscal da vigilância sanitária, o agiota, o evangélico lá que tinha o KFC, que vamos dizer assim, que era o concorrente direto do restaurante chinês, né? Eles vão acabar morrendo por circunstâncias, entendeu? As mais surreais possíveis, né? E aí o filme tem essa coisa do humor negro, coisa e tal, né? Essa esposa, né, desculpem, eu esqueci completamente o nome dos personagens, tá? Mas essa esposa, né, desse casal protagonista aí, né, ela a princípio parecia ser uma moça completamente ingênua, completamente bobinha, totalmente devotada ao marido, coisa e tal, mas ela era a pessoa mais inteligente ali, né? Ela era a pessoa mais inteligente do filme inteiro, né? E vai acontecer situações também que, né, o próprio marido vai dar umas puladas de cerca com a sobrinha dela, né? Você vai ter uma situação de que o marido vai, sem contar para ela, né? O agiota vai querer, vamos dizer assim, vai dar um abatimento na dívida, né? Caso o marido entregue a esposa para ele, né? E o cara meio que entrega a esposa sem avisar para a esposa que o agiota ia abusar dela, né, sexualmente, né? E aí ela começa a ficar essa moça que a princípio era muito bobinha, muito inocente, muito devotada ao marido, que via sempre as coisas dentro de um aspecto positivo, vai perceber que está começando a ser muito sacaneada pelo marido, e aí ela vai fazer toda uma maquinação para, entendeu?
ferrar o marido também. Então, quer dizer, a pessoa mais inteligente ali da coisa toda era a esposa, tá? E aí o filme ele vai mudando de gênero, né? Se ele começa com esse humor negro, com esse humor mais pesado, com esse humor mais ácido, né? Ele vai adquirindo um tom de suspense cada vez mais pesado, né? Cada vez mais forte, o filme vai ficando tenso, né? E a gente vai vendo como essa personagem, que ninguém dava nada para ela, ela vai se tornando a protagonista principal do filme e vai, entendeu? Fazendo todas as suas maquinações para ferrar o marido também. Isso que foi bem engraçado, tá? E o filme ele vai, né, nessa vibe, ele vai dentro dessa mudança de gênero aí. Então, para acontecer isso, gente, tem que ter um roteiro muito bem escrito, muito bem elaborado. A gente sente isso, tá? Que é um roteiro muito bem trabalhado, tá? É um roteiro muito bem elaborado porque você começa, o filme ele começa de um jeito e termina de outro completamente diferente. Você tem um plot twist no filme, entendeu? Não só, vamos dizer assim, num ponto de virada da história, mas também nessa troca de gêneros, né? Ele não vai ser só uma comédia de humor negro o tempo todo e não vai ser só um filme tenso de suspense o tempo todo, porque depois essa mulher boazinha, né? Ela acaba ficando com uma pinta até meio psicótica. É bem interessante a gente perceber isso, né? Porque o marido também estava armando para dar um fim nela, dar cabo dela também, né? Mas ela meteu o marido numa armadilha lá, mas eu não vou falar para estragar a surpresa, já estou dando muito spoiler aqui, tá? Mas prestem atenção nessa personagem, tá? Pena que esse filme ele tá passando, que eu saiba, só no cinema, lá no estação do Espaço Itaú de Cinema, né? E ele não está sendo muito divulgado, gente. Então, dei uma procurada nesse filme, O Ano do Tigre, tá? Que vale a pena, gente. Vale a pena mesmo. É uma história muito bem contada, muito bem elaborada, com esses plot twists aí. Não só na estrutura da história, tá? Mas também na questão do gênero do filme também. Você vai ver que o filme ele muda desse gênero, muda desse humor negro para uma coisa mais tensa, mais de suspense, né? E ele vai sendo bem trabalhado e tem uma pequena surpresinha no final. Tem um último plot twist no final que deixa o final do filme até meio que em aberto um pouco, tá? Que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas é interessante você ver que o filme ele deu essa pimentadinha no final aí, que vai ser bem interessante também, que eu não vou ficar falando aqui para não estragar a surpresa, porque eu sempre dou spoiler demais aqui. Tem uma hora que eu também tenho que parar de dar spoiler, né? Para o filme não ficar trivial demais na hora que a pessoa assistir também, entendeu? Mas procurem esse filme, gente. O Ano do Tigre, vale a pena, tá? É uma história interessante, uma história que te prende. É uma história bem cativante, tá? E vale a pena essa dica aí. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui então, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá? Que tem mais textos sobre filmes lá, tem mais vídeos. Juro, eu cheguei a dar umas atualizadas no site, eu parei de novo, mas eu juro que eu vou dar mais atualizadas nesse site, botar mais links lá para os vídeos aqui do canal, né, do meu canal aqui, tá lá no site, tá? E devo botar algumas, agora nesse período de férias, devo botar algumas novidades lá, mais algumas surpresinhas lá para vocês. Tá certo, gente? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.